diante do teu altar. Pai, age com poder e com graça. Pai, hoje se inicia uma semana cheia de expectativas, cheia de sonhos, Senhor. Por isso manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa manifestar o teu poder em cada passo que formos dar. Pai, em nome de Jesus, usando-nos, Senhor, como vasos durante essa semana. Nós queremos sentir a tua presença, nós queremos sentir o teu toque, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa semana no teu altar e pedimos, Senhor, vem e toma, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença. Nós clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos: o Senhor é grande, maravilhoso, bendito, poderoso, e a ti seja dada toda a honra, todo o poder e majestade. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare isso. Diga ao Senhor o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de temos a vitória. Nos
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te engrandecemos. Tu és maravilhoso, bendito, poderoso, Senhor. E nós temos muito, muito para agradecer. Eu creio que em meio a muita luta, você pode dizer que o Senhor tem sido fiel na sua vida, que o Senhor tem tocado em você. E eu sei que você tem muito para agradecer. E eu queria que você fizesse junto comigo, junto com a banda, um coral e pudesse agradecer ao Senhor. Nós vamos cantar os homens e as mulheres, agradecendo ao Senhor tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, homens, te agradeço, Deus, te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Vocês aprenderam? Homens, o Samuel vai puxar os homens e nós vamos cantar. Vamos fazer um grande coral, porque eu sei que durante todo esse ano o Senhor esteve conosco. E nós temos muita coisa para agradecer. Então coloca seu coração na presença do Senhor e agradece. Agradece por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele vai fazer. O ano vai começar e nós temos muita coisa para receber do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sobre a sua vida estão só começando. Se você realmente colocar a sua vida na presença do Senhor e deixar Ele fazer aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. A Ti nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, igreja, oh Deus, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, oh, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar a igreja? Oh, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Senhor, Tu és o Deus de promessa, Pai. Senhor, que o Senhor tem nos dado promessas, Senhor, e que elas têm sido cumpridas. Pai, quantas coisas o Senhor já fez durante todo esse ano, Senhor. Quantas promessas foram cumpridas nas nossas vidas e quantas há de se cumprir, Pai. Pai, em nome de Jesus, que as promessas do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, é promessa Tua. Tua esse lugar, Tua libertação, Tua cura, Senhor. Vem, derrama da Tua graça sobre esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre, Senhor. Cumpre as promessas. Há quantas pessoas aqui, Pai, que estão dizendo: eu não tenho promessa, que eu não ouço o Senhor me prometer nada. Quantas coisas, Senhor, o Senhor tem feito, e muitos deles, Pai, não se dão conta das promessas cumpridas na vida deles. Pai, em nome de Jesus, fala com Teu povo, Senhor. Manifesta a Tua graça nesse lugar, Pai. Honra, Senhor, honra a Tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se engane. E as promessas que foram dadas, Senhor, elas hão de se cumprir. Pai, assim como foi pregado a semana passada, nós queremos abreviar o tempo, mas o tempo é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as promessas se cumpram devido ao Teu tempo, Senhor. Que as pessoas não se cansem, Senhor, e louvem, e clamem, e digam: o meu Deus é fiel para cumprir toda a promessa que foi me dada. Pai, em nome de Jesus, toma até aquele que diz que não entende, que não escuta a Tua voz. Pai, toma ele nessa noite, em nome de Jesus, e derrama, e fala. Abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, que eles possam ouvir que o Senhor é o Deus da aliança, o Deus da promessa, e que a promessa se cumpra em nome de Jesus. Homem pra mentir, glorifica. Tudo Pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Tá tudo bem aí? Já aqueceu bem? Tá bem quente, né? Mas o Senhor é bom. Amém? Dá um abraço no seu irmão e fala: o Senhor é bom. Abençoa a vida do teu irmão que está próximo a você. Pode assentar por um momento. Nós estamos neste mês comemorando o nosso 17º aniversário.
tem sido uma alegria trazer alguns irmãos para pregarem aqui e ouvi-los trazer a palavra de Deus. E queríamos dar esse presente para você que é fiel ao Senhor, que tem estado aqui, tem lutado durante todo esse ano. Temos passado por grandes lutas. Temos passado por lutas terríveis, como diz o hino, né? Umas temíveis, outras cruéis. Mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele tem nos sustentado, dando-nos sua vida, poder, paz e salvação. Amém? Deus tem sido com você durante o ano todo. Deus tem sido conosco durante a vida toda. Deus é um Deus de graça, é um Deus bondoso. Ele é um Deus amigo. É um Deus que é a nossa sombra à nossa direita. Ele está lá sempre. É o nosso guarda fiel. Amém? Se você veio para cá com luta, se você veio para cá com a cabeça cheia de problemas, saiba que Deus tem zelo por você. Deus tem cuidado por você. Deus se importa com você. Amém? Você pode dizer para quem está perto, o nosso Deus se importa com a gente. Diga mais, o nosso Deus se importa com as nossas necessidades. Diga mais, o Senhor Deus é quem luta as nossas batalhas. E Ele nos dará vitória após vitória. Você crê nisso, irmão? Amém? Que bênção. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 27, eu queria ler um versículo. Provérbios 27, Maria. O bom é, comigo e com a Maria, que a gente não precisa de interfone, né, Maria? A Maria, viu pastor Antônio Carlos, a Maria é minha secretária. A gente não precisa de interfone aqui dentro. A gente comunica as paredes, não são problemas para nós. Provérbios 27. Eu queria ler o verso 17. Eu queria ler com todos vocês, mas eu queria ler para o pastor Antônio Carlos Barro. Como ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Você quer afiar o ferro? Quer afiar uma faca, você tem que amolar com outro ferro, não é isso? Um homem, quando ele trata com o outro, ele afia o outro, ele trabalha a vida do outro. Quando a gente se deixa trabalhar por ele. Muitas vezes a pessoa que Deus quer usar para nos tratar, ela vai falar coisas que a gente não gostará de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Porque é assim que a gente é tratado. E muitas vezes, essa pessoa falará as palavras que serão doces aos nossos ouvidos também, que nós precisamos ouvir para nos estimular, para nos levar adiante. E o pastor Antônio Carlos Barro é alguém que segue comigo desde a minha meninice. Ele, ao contrário do Múzio, que veio domingo passado, ele é um pouco, de idade um pouco mais avançada que a minha, embora não pareça. Parece que ele está mais novo que eu. Mas o pastor Antônio Carlos Barro, nós fomos membros da mesma igreja que Marília, né, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, e dali ele saiu, foi para São Paulo estudar, depois de São Paulo foi para os Estados Unidos, e é uma vida a ser imitada. E eu queria que você prestasse bastante atenção neste moço. Eu chamei ele de moço porque vocês vão ver que ele é moço mesmo, apesar de que ele está um pouquinho mais de idade do que eu, mas é jovem, tem um espírito jovem, você vai ver como ele é um cara jovial. Mas ele era filho do zelador da igreja. Naquele tempo as igrejas tinham zeladores, né?
Ninguém queria cuidar, aí contratava, às vezes punha lá um cara lá no fundo da igreja, deixava ele morando lá, e ele ficava cuidando da igreja, limpando a igreja e tal. Tem algumas igrejas que ainda tem isso. E o pastor Antônio Carlos era filho do zelador. Tem um testemunho bonito para contar de libertação, de superação e de bênçãos que Deus deu para a vida dele. Se tornou um doutor em missões, fez seu bacharelado, fez seu mestrado, seu doutorado no Fuller Seminary nos Estados Unidos. Veio para o Brasil, estabeleceu no Brasil uma faculdade de teologia. Faculdade de teologia que ele construiu é top de linha, é primeira linha, não é uma faculdadezinha, é uma faculdade para você visitar. É um lugar muito bonito, é um lugar muito bem feito, que veio de um homem que recebeu de Deus uma visitação, uma bênção de Deus. Porque você imagina, não ter dinheiro para construir algo, aí chega um cara lá, olha o terreno onde você quer construir o seu seminário, mas é um big de um seminário. Quanto tem de área o seminário, pastor? O terreno tem 32 mil metros, mas de área construída, 8 mil metros de área construída. Tem quase uma quadra dessa inteirinha construída. É um baita de um seminário. Mas você imagina o cara chegar, ele sabendo que o americano vai chegar, ele conta a história, é um barato. Ele tem muita história para contar, né? E aí o cara vai lá no terreno, olha o terreno, vai lá com a mulher, ora em cima do terreno com a esposa, volta e diz para ele, pode construir. A cada parte que você for fazendo, você me manda o que você já construiu, eu mando dinheiro para você construir o resto. Vai construindo, e ele construiu tudo que está lá. É um pastor que tem obras escritas. Como falei, ele é doutor em missiologia. E um grande amigo. Por que ele veio para cá hoje? O pastor Antônio Carlos tem uma ligação afetiva com a gente, nós com ele. Com a Beth, tem acompanhado o doutorado da Beth. Por conta dele, a Beth foi indicada também para fazer um doutorado, né, pelo Prodola, Programa de Doutorado Latino-Americano, que é ligado à mesma faculdade que ele fez lá nos Estados Unidos. E ele também foi tutor de algumas partes aí do doutorado da Beth. Tem nos acompanhado todo o tempo. E eu me lembro que eu estava fazendo mestrado em Londrina, e depois de uma daquelas aulas, eu não lembro quem que estava dando aula, se era aquele mexicano lá, o Van Engen. Eu perguntei para ele ficou sabendo que eu estava saindo da Igreja Presbiteriana Independente, estava organizando uma nova igreja. Eu perguntei para ele, ô Antônio Carlos, o que você faria, que nome você daria a uma nova igreja se você fosse fundar uma nova igreja? Ele falou, eu colocaria, do jeito dele, eu colocaria o nome de Igreja Evangélica das Nações. E era o mesmo nome que estava no meu coração. Eu falei, este será o nome da igreja, Igreja Evangélica das Nações. Então vocês têm hoje aqui o autor do nome da igreja de vocês, aquele que é o apadrinhador do nome, não é? E eu queria que ele viesse aqui, ele vai apresentar o seu cunhado, o Arnaldo, que é uma pessoa muito gentil também, veio trazendo Antônio Carlos, já me levou, quando nós estávamos em Marília, me levou a Londrina algumas vezes, sempre nos abençoando, sempre sendo muito gentil. Ele me deu aula de escola dominical. Queria que você ficasse em pé para orarmos por ele e abençoá-lo. Ouça a palavra que Deus tem para a sua vida. Deus querido, eu quero te apresentar o teu servo, Antônio Carlos, que tu tens acompanhado, dirigido, o Senhor colocou uma palavra no seu coração, mas eu quero pedir que o Senhor, de forma graciosa, poderosa e surpreendente, surpreenda até Ele mesmo, e que Ele fale somente aquilo que está no teu coração. Que o Senhor transtorne esse ambiente esta noite, e que o Senhor nos leve a ouvir e sair daqui para praticar aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar, gente. Beleza. Eu fui lá no Poupa Tempo, em São Paulo, é esse nome que chama, né? Poupa Tempo, né? Para fazer uma nova carteira de identidade, que a minha, como vocês podem perceber, já era bem antiga, né? Aí o cara começou a procurar lá a cidade. Ele falou, a sua cidade não está aqui não. Falei, como não? Ele falou, não está. É que eu fui registrado em Padre Nóbrega, entendeu? Eu nasci em Marília, na Santa Casa, mas o meu pai me fez o favor de me registrar em Padre Nóbrega. E aí o cara falou, não existe mais. Eu falei, não é possível, Padre Nóbrega, uma cidade assim tão importante no cenário nacional, não existe? Ele falou, não. Ele falou, vou colocar em Marília. Eu falei, então coloca. Porque aí está agora reparado um erro histórico que aconteceu no passado. Então, agora eu de fato nasci e estou registrado aqui em Marília. É uma alegria estar com vocês, imensa, rever o Paulo, a Beth. E a gente acompanha, né? A Beth, a gente está em mais contato por causa do doutorado que ela está fazendo, e eu sou o tutor dela, né? Coitada dela, né? Mas ela reclama, você não respondeu o e-mail? Eu respondi, é que ela não vê a resposta, entendeu? Mas eu respondo sim. Então a gente está mais em contato. E o Paulo fazia um tempinho que eu não via. Mas ele está bom, tá enxuto o Paulo. Eu achei interessante o Paulo, viu? Né? Tá bem o Paulo, tá ruim não. O Diógenes que está aqui, fica de pé, Diógenes, para a turma conhecer você. É marilhense também. E ontem foi a formatura dele, ele se formou bacharel em teologia na nossa faculdade. Então dá uma salva de palmas para o Diógenes, hein? É isso aí, de Marília para o mundo, né, meu brother? E estou acompanhado também do meu cunhado, o Arnaldo, que está ali no canto. O Arnaldo mora em Rolândia. Toda a nossa família, depois que eu fui para o Paraná, acabou se ajuntando por ali. E lá em Rolândia, o Arnaldo tem um ministério, ele é o presidente dos Gideões lá, de distribuir Bíblia, sabe aquele ministério? Então eu quero incentivar até vocês aqui que são profissionais. É um ministério fantástico da distribuição de Bíblia e muitas pessoas têm se convertido com esse ministério. Então o Arnaldo faz isso lá na região lá. Bem, o Paulo disse que agora as pregações aqui, tudo na faixa de 30 minutos. Falei, antes, porque hoje não vai ser não. Se você estiver animado assim, ó, daqui 30 minutos acaba, já pode esquecer, não vai terminar em 30 minutos de jeito nenhum, entendeu? Vou vir de Londrina aqui para falar 30 minutos. Certo, filha? Então vocês estão concordando, pelo menos uma parte aí concordou. Se eu morasse aqui e pregasse aqui todo domingo, até iria fazer um esforço de pregar 30 minutos, mas de Londrina para cá, para uma pregação, 30 minutos não dá não. Quem aqui tem um chamado, a vocação, assim, está doido mesmo para ser missionário? Levanta a mão, por favor. Quem tem a vocação para ser missionário? Oh, tem um condenado ali atrás. Alguém desse lado aqui para balancear? Não, só ficou meio pendido. O irmão continua com a mão levantada? Continua. Lá em cima, vamos ver lá em cima. Ô, meu irmão, que ânimo, hein? Oh, fala comigo depois do culto aí, tá? Tem uma escola para você estudar, bem bacana. Ô irmãozão, ali na frente. Então, dá 3. Puxa, que bacana. Legal mesmo. E o resto aqui tem chamado para quê? Porque na Bíblia só tem um chamado. E se você não tem esse, que os 3 irmãos levantaram a mão, você está lascado, porque você não tem nada. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, depois do culto, depois da mensagem aqui da fala, eu vou perguntar de novo se você tem um chamado.
tá bom? E eu vou pedir muita sua atenção, esses próximos 40 minutos aí, se você prestar atenção e decidir colocar no seu coração, entesourar no seu coração essa palavra, tenho certeza, em nome de Jesus, que vai mudar a sua vida. A maneira de você ver o cristianismo, de você ver-se a si mesmo e o outro, que não tem ainda a graça salvadora de Jesus. Essa palavra é fruto naturalmente da minha experiência, né? Eu nasci aqui nessa cidade, tive uma carreira meteórica aqui, dos 4 aos 7 eu catei lixo, dos 7 aos 14 eu engraxei sapato na Vila São Miguel, aos 14 minha mãe me promoveu, me arrumou um emprego de faxineiro da Tilibra, que era ali na Sampaio Vidal, até os 17, dos 17 eu fui contratado pela IAP, que não existe mais o escritório ali, para ser faxineiro da IAP. Aí era melhor porque era pouquinha gente no escritório. Então, uma carreira assim vertiginosa, né? Que vocês podem... Mas eu louvo a Deus pela minha passagem aqui por Marília, porque Deus estava me preparando para a sua obra. Eu nunca imaginei, pensei que eu seria pastor na minha vida. Aliás, eu acho que era a última coisa na minha agenda de ser pastor. Mas Deus tem suas surpresas, né? E quem sabe Deus vai ter uma surpresa para você nessa noite aqui. Quando nós falamos da igreja, a primeira pergunta que a gente tem que pensar, e é a pergunta crucial do nosso tempo, é essa: qual a razão de ser da igreja? Todos nós temos que ter uma resposta para isso. Não sei se você já pensou nisso, já elaborou na sua mente, no seu coração. Mas imagine que amanhã você vai lá para o seu emprego, para a escola, para o banco, onde você trabalha, e alguém pergunte para você: onde você foi ontem à noite? Curtiu? Falei: curti muito, né? Um cultaço. Nossa, e onde você foi então? Fui na igreja. E digamos que a pessoa pergunte para você o seguinte: como é seu nome, filha? Hã? Cláudia, para que serve a igreja? Você fala: hã? Será que essa pessoa não sabe? Quer dizer, a gente pensa que todo mundo sabe para que serve a igreja, mas nem todo mundo sabe. Às vezes nem a gente mesmo que está na igreja sabe para que serve uma igreja. Então essa é uma pergunta teológica, bíblica, doutrinária, existencial, seja lá o que for, mas tem que ser respondida. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas querem saber para que serve afinal uma igreja. Eu estava lendo tudo isso que está escrito aí em cima e olha, muita coisa aí que a gente tem que vir para o culto um pouquinho mais cedo e ficar lendo, porque são coisas importantes. Uma igreja, ela serve, em primeiro lugar, ela existe, ela tem razão de ser para a glória de Deus. A igreja, quando esquece a glória de Deus, ela então se torna o seu próprio fim e meio. Tudo então que se faz na igreja é para a sobrevivência e sustentação da própria igreja. E às vezes a gente não se apercebe disso. Mas a principal razão da existência da igreja como corpo de Cristo, como povo de Deus, como rebanho do Cordeiro, é glorificar o nome de Deus, em tudo que ela é e em tudo que ela faz. Se Deus não for glorificado, é tudo em vão, é canseira, é enfado. E se tem uma coisa que traz um enfado enorme no ser humano, é justamente a igreja. Então, se nós perdermos de vista a glória de Deus, nós começamos a nos degladiarmos, a lutar cada um pelo seu próprio espaço, a achar isso, a achar aquilo. Irmãos, irmã, você não acha nada, você está entendendo? Eu não acho nada. A igreja existe para glorificar a Deus, para louvar o nome do Cordeiro, para exaltar o seu nome,
para colocar o seu nome acima de todos os nomes. E quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando do templo, que também tem uma função importante. Eu estou falando de você, da sua vida, do seu ser, do que você é. Então tudo que você é, tudo que você faz, para tudo que você existe, tem um propósito apenas: glorificar o nome de Deus. E se você está glorificando o nome de Deus, você pode ter certeza absoluta que as demais coisas, a própria Bíblia ensina isso, vão ser acrescentadas à sua existência. Não interessa as necessidades, como foi dito aqui. A circunstância, ela é passageira e passa. Mas Deus não passa. Deus é o mesmo. E ao glorificar a Deus, você certamente estará enquadrado no propósito de Deus para a sua vida. Então, para que serve uma igreja? Serve para glorificar a Deus. Ah, mas é no culto que eu glorifico a Deus? Meus irmãos, pela madrugada, não é no culto. Às vezes a gente tem ideia que Deus é glorificado nesse pedacinho que o pessoal veio aqui e cantou, e a gente cantou também, levantou o olho, outros ficaram aí entusiasmados ou emocionados. Nossa, glorificamos a Deus. Não é isso. Aqui nós estamos celebrando nesse momento ali, celebrando Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. Mas nós glorificamos a Deus 7/24. É 7 dias por semana, 24 horas por dia, nossa vida é de glorificar a Deus. Então não é o lugar, sou eu. Não é o espaço, sou eu. Não interessa o local, interessa a minha pessoa glorificando a Deus. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vive divorciado da realidade. A gente pensa que esse espaço é sagrado e aqui eu glorifico a Deus, e que o espaço lá fora é secular ou é mundano. E lá eu faço o que então? Nós só temos uma opção, que é glorificar a Deus. Se eu não estou glorificando a Deus, estou fazendo outra coisa. Então, essa pergunta você precisa responder no seu coração: para que serve a igreja? Ou você pode colocar isso de forma pessoal: eu vivo para quê? Então, quando a gente perde isso de vista, nossa vida começa a ficar mesmo complicada. E aos pequenos ventos, não precisa nem ser tempestade não, a gente já começa a ficar duvidando disso, daquilo, se Deus é bom, se Deus gosta de mim, se Ele me ama, se Ele sabe que eu estou aqui nesse lugar, por que Ele não faz nada por mim, será que Ele está me ouvindo? É complicado ser crente assim, mas é muito complicado, é um estresse violento, a gente não ter essa segurança de que eu existo para a glória do meu Senhor. Então a primeira coisa que eu queria que você hoje refletisse, levasse para casa é isso: em tudo que eu sou e em tudo que eu faço, Deus recebe a glória. Bem, a igreja tem outras coisas também, né, que vocês sabem. Se a primeira é essa, e a gente vai chamar isso a missão última, ou a razão última da nossa existência, nós temos algumas razões penúltimas. Penúltima não significa de menor importância, significa que não é igual à última, mas a penúltima é importante também. E aí a gente precisa entender esse negócio de missão e missões, que quando eu perguntei aqui para vocês, quem tem o chamado missionário, 3 condenados aí levantaram a mão. Porque hoje ser missionário e pastor é só condenado, gente. Se você for na cadeia lá, o cara deve ter um prontuário lá, está querendo correr disso e vai para o seminário, viu, Paulo? Porque meu amigo, achar um cara para ser pastor hoje está uma luta. Até o meu cunhado estava me perguntando, como está o seminário? O seminário está bem, o que está ruim é o estudante, porque não tem.
Mas aí você conversa para outro dia, não quero chatear vocês. Alguém aqui tem uma sombrinha? Eu sei que não está chovendo, o cara fala, mas aqui não chove em Marília, por isso que ninguém tem. Mas estava sol, né? A pessoa veio com uma sombrinha para a igreja. Alguém tem ou não? Ô, minha irmã, que bênção. Ô, brother, você que é sabido, pega aquela sombrinha lá para mim, faz favor. E já traz aberta. Isso, irmã, abre. Está com a vareta arrebentada? Não, não está, né? Ah, que belo. Obrigado, irmão. Sabido e simpático. Bem, não é que vai ter goteira lá em cima, não. Vamos pensar o seguinte. Essa sombrinha aqui, nós vamos dar o nome para ela de missão. No singular, missão. Tá certo? Missão. Essa sombrinha, ela tem várias varetas. Estão vendo as varetas aí, não? Estão vendo? A irmãzinha está vendo? Você tem um bom olho, né? Está vendo? Está lá, as varetas. Então, a sombrinha toda chama missão, que é a missão de Deus para nós. Essas varetinhas, nós vamos chamar de ministérios. Então, cada uma dessas varetas tem um nome. Você pode dar aqui, por exemplo, ministério de louvor, ministério de adoração, de oração, de edificação, de educação cristã, aconselhamento, pregação, evangelização, discipulado. Todos esses ministérios vão fazendo a sombrinha, exato, que o nome da sombrinha é missão, missão. Uma dessas varetas aí chama missões, no plural. Estão entendendo? Então você não pode confundir missões com missão. Porque senão eu pergunto aqui, quem quer ser missionário, você não levanta a mão. Sabe por que você não levantou a mão? Porque você estava pensando em missões. E aí tremeu. Você treme só de pensar, nossa, eu missionário? E já pensa logo na onde? Na África, não é? Ah, lá, tá vendo, filha? Hã? Na África. Porque a África é o fim do mundo, não é verdade? Coitados africanos, né? Então, missões. A mãe do menino aí que levantou a mão já treme. Fala, meu filho, pelo amor de Deus, abaixa a mão. Outro dia um pastor me falou, viu, Paulo? A moça lá na igreja dele falou que queria ser missionário. Levou uma pisa da mãe, a coitada. Aí depois de apanhar, passado um dia, a mãe falou, e aí? Ela falou, eu quero. Tá, outra pisa. Você já pensou que coisa mais horrível do mundo a menina ter esse desejo de ser missionário? Então, quando a gente não levantou a mão aí, a gente estava pensando em missões. Mas, gente, não confunda, porque se a gente confundir, a gente não vai entender para que serve a igreja. As varetinhas, todas juntas, vão fazer a missão. Então tem gente aqui na igreja, ô brother, pega aqui a vareta, quer dizer, a guarda-chuva. Irmã, obrigado, viu? Isso é uma gentileza, viu? Essa sombrinha foi abençoada. Então veja, todo mundo junto aqui, vocês estão entendendo? Lá na sombrinha, você foi chamado, ali está escrito negócio de dons ali, mas não vai ler agora, não precisa, depois você lê. Você foi chamado para fazer parte de qual varetinha daquele guarda-chuva? Ah, meu negócio é missões. Então você vai orar por missionário, você vai reunir com quem gosta de missionário, vai comprar presente para missionário, vai mandar dinheiro para missionário, vai escrever cartinha para missionário. Por quê? Porque é a varetinha das missões. O meu negócio é ensino. Então você vai ensinar, vai estudar para ensinar. O meu negócio é evangelizar. Então você vai na varetinha do evangelismo. O meu negócio é fazer aconselhamento, visitar gente no hospital. Vocês estão entendendo? Assim, todo mundo junto aqui, cada um colaborando com
aquilo que Deus já colocou para você no seu coração, já deu para você como dom, como talento, você exercitando aquilo que Deus já deu para você, você colabora para essa sombrinha ficar aberta e ficar bonita. Eu nasci aqui nessa cidade, já falei, eu era pobre, mas misericórdia de pobre. Lá em casa, primeiro não tinha sombrinha, quando tinha, normalmente umas 4 varetas estavam quebradas. Não é isso não, casa de pobre, gente, é uma tristeza, é sombrinha, tudo com varetona quebrada, não é? Aí você faz o quê? Você abre, vai na chuva, você tenta ficar se equilibrando, para não cair aquela goteirona bem no meio da cabeça, né? Então a parte quebrada você põe para trás, ou põe para frente, sei lá o que você faz. Dá para funcionar, mas não é tão perfeita como a sombrinha da irmã, bonita, vistosa, simpática, elegante. Por quê? Porque todas as varetinhas estão funcionando. Então se você não funcionar a sua vareta, essa aí da varetinha, do guarda-chuva, vai ficar quebrado. Aí você vai falar, é a igreja. Não é a igreja, não é a missão que está ruim, é que você não está entendendo que você é importante numa daquelas varetas ali. Então seja importante na vareta que Deus colocou você, não fica atormentando a vida do outro, entendeu? Crente é um cara chato, não é verdade? Às vezes, não é sempre. O que ele quer? Que fica na vareta dele, quebrado, porque não faz nada, atormentando a vida do varetão que está lá trabalhando, segurando a sombrinha aberta, ou a missão para frente. Eu ontem falei para os meninos lá na formatura, gente, a igreja tem santo e tem joio. Às vezes os santos atormentam um pouco, o joio atormenta muito. Então não fica dando trela para o joio. O joio não faz parte dessa missão aí, dessa vareta, está fora. Está fora. Então a função da igreja, a razão da igreja existir é glorificar a Deus. E a segunda então é de exercer esses ministérios, todos. E eu tenho no meu coração um pensamento, uma ideia, que para cada igreja, Deus deu os dons suficientes para aquela igreja funcionar bem. Essa igreja que tem no seu meio, nessa composição que eu estou vendo daqui, gente suficiente para ela funcionar bem. Mas você precisa descobrir o quê? A sua vareta. Eu não sirvo para nada. Não? Então Deus se equivocou quando colocou você na sombrinha. Eu queria era cantar. Mas você sabe cantar? Mas eu não sei, mas eu queria. Vai fazer outra coisa, meu irmão. Deixa a turma cantar. Então veja, se você se conscientizar que essa sombrinha, para ficar aberta e funcionar como a missão de Deus, você tem que entrar numa dessas varetas aí, você cumpre a segunda parte da pergunta: para que serve a igreja? Para realizar os ministérios de Deus aqui na terra. Então, Deus nos escolheu a mim e a você, para fazer o quê? Realizar os ministérios. Alguns ministérios são dentro da igreja, dentro do templo, vamos pensar assim. Alguns. Outros são fora do templo. E a igreja, especialmente a igreja brasileira, passa por um período extremamente perigoso. Pensa-se que ser crente feliz é fazer alguma coisa aqui dentro. E isso é uma artimanha do inimigo para aprisionar a igreja, porque ele não quer que a igreja saia.
dos seus portões. Então o que a pastorada vai fazer? Vai tuchar de atividade para o crente dentro da igreja, do templo. E ai dele se ele não vier. Não é verdade? Outro dia eu estava fazendo exercício, que agora estou ficando musculoso, como vocês estão vendo. Ah, gostei, tá vendo? A irmãzinha está gravando lá, essa parte não vai dar lá no Faustão, não, vai ficar feio. Aí eu perguntei para a menina lá. Gente, eu puxei para meu pai um terrível vício de ficar perguntando as coisas para os outros. Falei, e aí, como que está a sua vida cristã? Presta atenção no que a menina me falou. Porque isso é sintomático. Ele disse, não tá das melhores não. Aí até parei de pegar o pesão de 5 quilos lá que estava levantando, né, enorme, morrendo lá de levantar 5 quilos. Falei, por quê? Ela falou, não tenho tempo de ir na igreja. Está prestando atenção na resposta? Gente, eu tenho uma cara de tonto que é uma grande vantagem, mas eu não sou. Mas pode continuar pensando que eu sou, não tem problema não. Que a minha grande vantagem é essa. Não é isso, Diógenes? Todo mundo nós sempre esse assim é um tonto. Isso é uma benção, vocês não têm ideia como isso é uma benção. Então tá, eu parei, pus o pesão no chão, falei, mas por quê? Ele falou, não tenho tempo de ir na igreja. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, estou muito atarefada, estou ocupada, então eu vou no culto, e agora eu estou começando a ir no estudo bíblico lá na casa da minha mãe, e aí melhorou um pouquinho, mas não estou das melhores zonas não. Você entendeu a resposta da menina? A vida cristã dela não está boa porque ela não está frequentando o templo. Ela não entende nada dessas varetas, porque o pastor dela não ensinou sobre isso. Então ela só vai se sentir bem se ela for lá na igreja umas 5, 6 vezes por semana. Não existe para ela nenhuma vida fora da igreja. Agora eu fico pensando, será que é só essa menina que pensa assim? Ou é uma grande parte da nossa população evangélica? É para pensar. A sua vida só está abençoada e satisfatória quando você vem aqui? Aí não tem esperança nenhuma para essa cidade. Nenhuma, pode esquecer. Então a igreja existe para o outro. Certo, Paulo? Isso, gente, a igreja evangélica, essa aqui, Igreja Evangélica das Nações, põe isso na cabeça, ela não existe para ela. Ela existe para o outro. E esse outro pode ser qualquer outro que você convive ou conviva com ele ou com ela. Esse outro já foi mencionado lá por Jesus, quando ele se volta para os seus discípulos e disse o seguinte, olha o que disse Jesus. Olhando para os seus, ele disse, eu tenho outras ovelhas. Era como se o pastor Paulo chegasse aqui e dissesse, gente, eu tenho outras ovelhas. Você fala, ué, mas ele está pastoreando outra igreja além dessa e a gente não está sabendo? Quando Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, ele estava falando do outro, que ainda não o conhece, mas vai conhecê-lo. Ele disse, a mim me convém conduzi-las. Então, aqui entra a razão de ser da igreja, o outro. Quando você olha para o outro, o que você vê? Você vê um ímpio, um desgraçado, um bandido, um sem vergonha, um inimigo que eu preciso enfiar a espada, estrebuchar, correr dele, passar longe. Ou você vê no outro
uma ovelha que ainda não ouviu a voz de Jesus, mas vai ouvir. Isso é crucial, meus irmãos, minhas irmãs. Ver o outro como Jesus vê. Então isso vai mudar a sua vida. Sabe aquele chefe encarnado que você tem? Você fala, e amanhã podia ter um acidente, né? Não, Deus me livre, bate, não, mas que ele desaparecesse. É porque você está vendo aquele outro como uma peste, entendeu? Um calo no seu sapato, um ímpio que não tem Jesus. Vai amanhã lá no seu emprego e vê esse outro como Jesus vê. A sua vida vai mudar. Ah, mas será que ele vai mudar? Isso eu não sei se ele vai mudar ou não. Isso não é problema meu. Eu tenho que mudar. Eu tenho que olhar para ele como Jesus vê. Quem sabe esse camarada não é uma ovelha de Jesus e ele não sabe ainda. Mas se você o tratar mal, com desprezo, com desdém, porque ele é um ímpio, fica complicado. Então nós falamos hoje na igreja sobre evangelização, está escrito aí também, o tema está escrito aí. E essa ênfase na evangelização, eu não estou falando dessa igreja, tá gente? Estou falando de uma maneira geral no Brasil. Porque todo pastor quer que o crente faça o quê? Fala para mim. Pode falar. Evangelize. Eu não conheço um pastor que não queira que o crente evangelize. Eu não conheço um. Agora você evangeliza? Não precisa levantar a mão. Fala, lá vem levantar a mão de novo. Não, pode ficar tranquilo, sossegado. Fica com o pesão para baixo aí. Faz de conta que você tem um peso de 20 quilos aqui, porque não vai conseguir levantar. Você evangeliza? Hã? A culpa já vai batendo, né? Você já vai abaixando a cabeça, né? Eu lembro, quando eu ia na igreja, o pastor falava, irmão, você evangelizou seu vizinho? Eu já falei, ai meu Deus, lá vem. Você não teve oportunidade de evangelizar? Falou, oh meu Deus, até que eu tive, mas deixei passar. Eu saía da igreja assim, lavando o corredor, né? Com a língua arrastando, né? Uma culpa miserável, mas semana que vem eu evangelizo. Evangelizava? Fala sério. Passa batido. Aí você vai na igreja torcendo para a pregação ser sobre o Salmo 23, né? Vamos abrir o Salmo 23, falar aleluia. Mas lá vem o pastor, fala, o Senhor é o meu pastor. Tem gente que não tem Jesus como pastor. E você não trouxe o seu vizinho aqui ainda. Aí você fala, oh meu Deus, nem no Salmo 23 não tem um refresco, né? Mas pastor é para isso, meus irmãos, atormentar a vida de crente. Vai fazer o quê, né? Faz parte. Eu queria propor para você outra coisa. Que você vai ficar entusiasmado. Tenho certeza. Eu quero propor para você, esquece a evangelização por hora, esquece. Paulo me perdoe, mas esquece. E eu queria que você fizesse um propósito, nesse próximo ano que está se aproximando, 2014, que você fosse fazer boas obras. Está escrito ali também, então não é de todo herege. Sabe para que você nasceu? Além de glorificar a Deus? Sabe ou não? Para fazer boas obras. Paulo fala, não esse Paulo, o outro, mais fracão que esse, mas falou que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para praticarmos boas obras. Antes de você ser crente, Deus já havia escolhido você, não era para evangelizar. Deus já havia escolhido você para fazer boas obras. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, Paulo diz que Jesus Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, da nossa inutilidade, e resgatou para si um povo todo seu, zeloso de
boas obras. A igreja evangélica está sendo criticada na nossa sociedade hoje, porque o povo não aguenta mais igreja evangélica. Porque o evangélico fala muito, é igual o Tito lá do Corinthians, fala muito e faz pouco. Irmãos e irmãs, sabe o que a nossa sociedade está precisando? De bondade. E Deus está chamando essa igreja aqui para praticar a bondade. Vocês sabem de uma coisa? Eu estava sentado ali pensando, se no ano que vem, escrever ali em cima, ó, 2014, o ano do amor e da bondade, e se você determinar no seu coração, praticar boas obras, tenho certeza que nesse mesmo dia do ano que vem, vai ter muita gente aqui que se converteu porque você foi bom. Isso não é complicado, porque Deus já colocou isso no seu coração, ser bom, antes da fundação do mundo. Não foi a igreja que colocou, foi Deus quem colocou isso. Mas é uma decisão que você tem que tomar. As boas obras é o maior cartão de visita que Deus poderia ter. As boas obras precedem a nossa fala. Mas o evangélico inverteu isso, ele fala demais e não mostra nada. Então nós temos que mostrar. Não adianta você falar para alguém, Deus é bom. A pessoa quer ver se Deus é bom, ela não quer ouvir, quer ver. E então eu volto para um texto de Jesus. Jesus disse assim, presta atenção: brilhe a vossa luz diante dos homens e das mulheres também, e das criancinhas, dos adolescentes, dos jovens, dos drogados, de qualquer pessoa, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Veja, as boas obras têm tudo a ver com a glória de Deus. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, que você faça boas obras para que as pessoas vejam. E então o Pai será glorificado. Eu não sei por que nós perdemos esse ensino na vida cristã, na igreja evangélica. Ah, não, quando a gente faz que a mão direita não saiba o que a esquerda fez e tal, é outro contexto. Gente, eu estou fascinado com essa ideia das boas obras. O cara fala, pronto, lá vem o camarada agora disfarçado, né, de romano. Não, gente, não estou disfarçado não, nem de batina. A Bíblia no Novo Testamento fala mais de 30 vezes para o crente praticar boas obras. E Deus vai ser glorificado. Então eu estou com o seguinte pensamento, viu, Paulo? É meio doido, cara. Você ficou muito tempo sem me chamar aqui, aí você não sabia que eu tinha endoidecido. Certo? Agora, né? Vai pagar o pato. Mas eu estou com esse negócio na cabeça, gente. Das boas obras e a glória de Deus. E eu acho que eu não estou totalmente louco, não. Porque o Moisés, o da Bíblia, chegou diante de Deus e falou, Deus, o Moisés era humilde. Só uma coisinha. Pois não, Moisés, quero ver toda a tua glória. Mas tudo, completo.
Beleza, beleza. Mas se você vê toda a glória de Deus, o que que acontece? Morre, não é? Capitula. Tem até um hino lá, o cara até de Londrina que escreveu. Quero ver toda a tua glória. E tinha um pastor do meu lado, amigo meu, falou, para isso tem que morrer. A única maneira de você ver toda a glória de Deus é morrendo e ir para o céu. Mas o Moisés disse, eu quero ver toda a tua glória. Deus passou diante de Moisés, sabe o quê? Toda a sua bondade. Então não tem glória sem bondade. O Abacuque disse que a glória do Senhor cobriria toda a terra, o conhecimento da glória do Senhor cobriria toda a terra, como as águas cobrem o mar. E o Isaías disse que a glória do Senhor seria vista por todos os povos. Presta atenção, como que a glória do Senhor vai ser vista? Se você vê a glória do Senhor, você morre. Ele está falando da bondade de Deus, irmãos e irmãs. É a bondade de Deus que glorifica o nome de Deus. E o povo não está entendendo isso. Veja, faça as boas obras para que eles vejam e o Pai seja glorificado. Então, gente, eu quero propor o seguinte aqui, viu, Paulo? É radical. Nós vamos fazer aqui a cada mês, sei lá o que, o culto da glória de Deus. Cada crente vai vir aqui sem receio, sem medo, sem essa falsa humildade que é coisa do capeta, e vai falar, meus irmãos, eu fiz isso de boas obras. Quando o Bradesco vai abrir uma agência, ele abre na surdina, quietinho, ninguém está sabendo? Não, faz uma fanfarra, põe encarte no jornal, põe negócio na televisão, não é verdade ou não? Para que todo mundo fique sabendo. Agora o crente faz uma boa obrazinha, olha, não, ninguém fique sabendo, porque é pecado, eu vou, coisa do cão, gente. Todo mundo tem que saber. A igreja pintou a casa da Dona Maria, põe no jornal. Mas isso aí não vai... Gente, aí começa a vozinha do cão. Mas isso aí não vai ensoberbecer a igreja? Eu não sei, acho que não, porque Jesus falou, faça as boas obras e o Pai será glorificado. Mas eles precisam ver. A igreja que eu fui pastor lá, construímos uma casa para uma mulher, uma casa nós construímos. No dia da cerimônia lá vai dos crentes, parecendo 007, tudo escondidinho. Olha, não vamos falar alto, porque vai que alguém fique sabendo, né? E aí a gente vai se ensoberbecer. Aí inaugurou a casa, fez uma oração silenciosa, né? Toma a chave, minha irmã, ninguém ficou sabendo. O espírita faz um negócio, a cidade inteira fica sabendo. Então, quero propor para essa igreja, que é arrojada, que não adianta, eu preguei isso numa igreja ali, os caras mais mequetrefe, que eu falei, deixa, vai plantar batata, fazer outra coisa na vida. Essa igreja, que é arretada. O ano do amor e da bondade. Todos vocês, vocês foram criados para fazer boas obras. Eu não sei evangelizar, esquece, por hora. Faz boas obras aí até você rachar o bico de fazer boas obras. Você vai ficar surpreso de ver que aquela pessoa, aquela família vai querer vir aqui com você nesse lugar. Falar você não sabe, não é verdade ou não? Tá, beleza. Nem precisa saber. Agora, comprar uma cesta básica você pode? Você saiu para tomar uma Coca-Cola, dá para trazer uma para colega? Mas eu estava pensando em coisa grande. Esquece coisa grande. Jesus começa do pequeno, é um copo com água. Você vai beber água no bebedouro, está um calor, ia falar infernal, mas não é, né? Está um calor medonho. Traz para o seu colega, fala, trouxe para você. Não estou com sede, bebe depois. Entendeu? Comprei uma pasta de dente, uma para mim e uma para você. Escova o dentão aí, está aqui a pasta de dente.
Olha, tem um chiclete aqui, um para mim e um para você. Ah, mas por que você está fazendo isso? Para a glória do meu Deus. A igreja, posso estar errado. Bom, se eu estiver errado, estou na companhia de um cara bom que é Jesus. A igreja que começar a fazer boas obras para a glória de Deus, vai revolucionar a sua cidade. Você foi comprado pelo Senhor Jesus. E Ele zela por você, para você ser um praticante das boas obras. Você quer glorificar a Deus, como eu falei no começo? Quer? Você vai ficar com essa vozinha de carneiro velho, glória a Deus, glória a Deus. Não vai dar certo não. Você quer glorificar a Deus? Comece a fazer as boas obras. Quem tem o chamado missionário aqui, levanta a mão só para eu dar uma olhadinha, vamos ver se melhorou. Melhorou bastante. Melhorou, viu, Diógenes? Melhorou muito, viu? Vocês que levantaram as mãos, vocês vão fazer uma revolução nessa cidade aqui. Eu termino com como é que fala? Testemunho? Testemunho. Sou presbiteriano, quase que não dá testemunho presbiteriano, né? A tristeza ser presbiteriano, mas tudo bem. Eu estava ouvindo, até foi bom para mim como pregador, né? Porque eu mesmo estava ouvindo uma mensagem de um pregador nos Estados Unidos agora, uns 3 semanas atrás, estava lá numa reunião, e o pregador estava falando sobre a gente ser grato. E eu fiz um propósito na minha vida, uns anos atrás, de ser uma pessoa generosa. Eu quero ser conhecido, não é por nada do que eu já fiz. Eu só quero ser conhecido por ser uma pessoa generosa. Procura o AC que ele vai... É isso mesmo, é comigo mesmo, está entendendo? É comigo mesmo. Eu quero ser conhecido como generoso. Mas se deu 5 para o cara, dei 5 e eu vou dar mais ainda, se você me perturbar a cabeça. Entendeu? Bem, eu estava ouvindo o sermão e o cara estava falando sobre gratidão. E ele contou uma história de um teólogo, pastor, que entrou numa depressão profunda e ele tinha um amigo jovem. E ele parou de pregar, de escrever, de orar, de ler a Bíblia, né? Porque não estava interessado nessas coisas. E o jovem amigo dele dizia, por que você não agradece? Ele disse, para com isso, eu não quero saber nada de Deus, quanto mais agradecer. O jovem voltava lá e dizia para ele, por que você não agradece? Ele falou, mas cara, eu nem estou acreditando em Deus, por que eu vou agradecer? O jovem voltava e falava, por que você não agradece? Aí, tanto o cara atormentar a vida dele, um dia ele pensou e falou, tá bom, eu vou fazer isso. Sentou, escreveu uma carta para uma professora dele, quando ele era menino, que essa professora tinha sido importante na vida dele. Então ele agradeceu a essa professora, que tinha iniciado a ele na literatura inglesa, no drama, na poesia. Algumas semanas depois ele recebe uma cartinha escrita toda trêmula, com a letra fininha. A professora disse o seguinte, olha, eu lembro de você, adolescente, menino, lá na escola e tal, mas eu quero lhe dizer uma coisa, nesses 50 anos que eu dei aula, essa foi a única carta que eu recebi de gratidão, de agradecimento. Aquilo impactou o camarada. E ele então começou a escrever carta para todo mundo. Escreveu mais de 500 cartas de agradecimento. E o pregador lá pregando disse, e ele ficou bom e foi curado. Eu não estava deprimidão, estou semi-deprimido, mas enfim. Eu escutando aquele negócio todo, eu falei assim, Deus, ali sentado no banco, daqui a pouco eu vou falar por que eu estou falando isso. Falei, Deus, de hoje a 1 ano, todo dia eu vou escrever uma cartinha de agradecimento para alguém. E já estou na 22ª. Às vezes o cara está recebendo lá, está pensando que eu estou doido, né? Faz tempo que eu não falo com o sujeito, recebe uma carta. Beleza. De tudo isso que eu falei hoje aqui para você,
você vai tomar uma decisão? Porque senão não resolve nada. Está entendendo? Sua vida não vai mudar em coisa nenhuma. Você vai ser essa pessoa aí que você é mesmo. Se você estiver contente com ela, beleza, toca o barco. Mas você vai tomar uma decisão nessa noite? Você vai praticar o bem? Para Deus ser glorificado? Vai ou não? Então eu quero que você ore em silêncio aí, que é presbiteriano agora. Devagarzinho, sem atropelo. Fale para Deus aí o que é que você vai decidir. Isso é entre você e Ele. Ora aí, faz favor. Você vai fazer as boas obras todo dia, um dia por semana, uma vez por mês, quando tiver oportunidade. O que é que você decidiu? Porque você tem que glorificar a Deus. Isso é ponto pacífico. E para glorificar a Deus, você tem que fazer a obra de Deus. Não tem como glorificar a Deus sem fazer a obra de Deus. Pense em alguma situação que você possa começar a praticar o bem. Talvez alguém que maltrate você, você não vai caluniar essa pessoa. Talvez alguém que não goste de você. Talvez alguém que tenha colocado você para trás. Alguém que não tenha cumprido uma promessa com você, você desistiu dessa pessoa. Ou mesmo no meio da sua família. Tem uns encarnos lá também. Como é que você vai fazer para glorificar a Deus nesse meio que você vive? Se você pensou e você decidiu nessa noite que a sua vida em 2014 vai ser para a glória de Deus através dos seus atos de bondade, só se você decidiu mesmo, fique de pé aí que eu vou orar com você. Quem ainda está pensando, continua sentado e vai pensando mais um pouco. Não tem problema não. Então você vai orar junto comigo dizendo assim: querido Jesus, eu entendi que eu fui criado para a Tua glória. Eu entendi que os meus atos de bondade vão glorificar o Teu nome e impactar o mundo. A minha vida será uma bênção para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe você. Pode sentar. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Amém. Depois dessa palavra aqui, eu estou com a perna bamba aqui, pastor Barro.
Alexandre. Valceli, dá para melhorar? Eu faço agora, depois você, ok? Amém. Irmãos, eu estou aqui dizendo que fiquei com as pernas bambas depois dessa palavra aqui. Então nós vamos fazer um exercício. Eu começando a glorificar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Você tem um envelope azul, como você tem visto todo domingo, na sua cadeira. Nós temos um envelope, esse envelope é para a construção, e pela fé nós já vemos esse forro aqui, não é isso? Amém ou não amém? Amém, amém. Então, vamos glorificar a Deus. Você que trouxe hoje o teu dízimo, você que hoje trouxe a sua oferta, você que hoje trouxe a oferta da construção. Então é um momento de você glorificar a Deus, porque Deus ama que Ele dá com alegria. Amém? Então nós temos alguns compromissos para nós saudarmos e Deus quer que você seja fiel, para que você seja abençoado. Deus quer te abençoar? Então seja fiel, irmãos. Em nome de Jesus. Deixa eu contar um caso rapidinho para vocês, com relação à questão da fidelidade. Nós estivemos em São Paulo por cerca de 14 anos, mais ou menos. E quando nós fomos para lá, nós deixamos uma casa aqui. E eu disse, pastor, nós vamos deixar essa casa aqui. Nós não queremos alugar. Nós queremos que a igreja use conforme ela desejar. E o pastor então deu destino para essa casa. O irmão, o pastor, foi morar nessa casa. E nós deixamos e fomos. Falei, eu deixo essa oferta aqui para a igreja. E fomos para São Paulo. Aí Deus falou comigo e com a Inês. Falou assim, escuta, mas deixou, amém, né? Você deixou sua casa lá para os irmãos, amém. Mas e essa obra aqui que vocês estão? Você não vai contribuir? Você não vai contribuir com essa obra? Você pode. Eu fiquei pensando e disse, é difícil? É difícil os irmãos viverem com 100%? E 90%? Menos de 90%? Porque se você der o dízimo, der uma oferta, você vai viver com menos de 90%. E ele disse para mim, meu querido, o justo vai viver pela fé. Entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, deixa. Mas Deus nada. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, aproveita isso. Não estou dizendo para você deixar de entrar no seu cheque especial. Deus falou que eu podia fazer isso, mas eu não sei qual que é a sua situação. Por quê? O Vladimir chegou aqui e deu um carro para o pastor. Deus mandou ele dar um carro, sentiu no coração de dar um carro, mas ele estava desempregado. Essas loucuras de Deus, que você está sabendo que pode fazer, o que deve fazer.
se quiser experimentar um pouco de Deus nessa área financeira. Se você quiser realmente glorificar a Deus. Então, irmãos, aproveitem essa oportunidade. Devolva não só os 10%, mas aquela oferta que está no teu coração, para a construção, o CTMN, para aquela oferta missionária, que os irmãos estão lá na Paraíba, estão lá em Londrina, Jaú, Adamantina, e aí por aí vai, irmãos. Então, glorifica a Deus em nome de Jesus com teus dízimos e as ofertas. Amém ou não amém? Então vamos ficar de pé, irmãos. Você que trouxe teu envelope, vamos, levante-o. Em nome de Jesus, nós vamos orar. E você vai entregar com alegria, irmãos. Entregue com alegria com a sua família. Glorifique a Deus com a família. Traga com alegria em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, porque o Senhor é dono de todo ouro e toda a prata. E nós, Pai, queremos engrandecer o Senhor e te glorificar com nossos dízimos e as nossas ofertas. E por isso, Pai, nós entregamos e abençoamos, Pai, todas essas ofertas, os dízimos, que o Senhor ajuda-nos a administrar no nome de Jesus, porque nós sabemos que o justo viverá pela fé. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Entregue, irmão. Olha, entregue com alegria. Aleluia, glorifique o Senhor Deus.